Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu quero que você seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao treinamento de uso do gestor XRZ. Quem fala aqui é Liosmar Rezende e eu vou fazer esse treinamento aqui para você. Um treinamento muito simples e muito conciso, mas muito necessário para você ficar por dentro aí de como que funciona e de todas as funções do nosso querido gestor XRZ, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o suporte, que está aqui na tela, suporte@rzsystem.com.br, tá? Que você vai ser rapidamente atendido aí pela nossa equipe, que está pronta para sanar suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, para o treinamento. Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu acho muito importante mostrar para vocês é justamente a atualização, né? Como que ela funciona. Aqui eu estou com a versão do gestor, que é a 2.1.0, se eu não me engano. E quando eu clicar para abrir o gestor, ele vai pedir uma atualização, porque hoje a gente se encontra na versão 2.1.8, né? Então, quando ele clica, automaticamente ele detecta essa atualização e eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona, tá? Então, você dá 2 cliques no gestor, espera um pouquinho que ele já vai aparecer aqui para mim. Veja bem, ó. Uma nova versão, 2.1.8 do gestor está disponível. Sua versão é 2.1.7, né? Eu falei 0.0, mas está na ponto 7. A que você vai baixar depende muito de quando você vai estar vendo esse vídeo. Pode ser que seja a 2.0, ou a 2.7, ou até mesmo a 2.8, ou uma mais atual do que a 2.1.8. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, tá certo? O importante é você clicar sempre em Yes, em Sim aqui, tá certo? Quando você clicar aqui, ele já vai começar a baixar a nova versão automaticamente, tá? Quando ele finalizar, ele vai fazer a instalação, que é de maneira silenciosa. Então, ele faz todo o processo, né, depois de você, ó, ele vai pedir aqui para você fornecer, né, o acesso a ele para ele fazer a atualização. Então, você clica em Sim, tá? Não sei se aparece no vídeo, na gravação, inclusive, né? Mas você tem que clicar em Sim, tá? Clicou em Sim, ele vai fazer todo o processo automaticamente. Vai instalar, vai substituir e vai abrir o sistema automaticamente. Veja que estamos aqui na tela de login, que foi aberta automaticamente. Ah, Liosmar, onde eu confiro se foi realmente atualizado? Você confere aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? Você confere que está 2.1.8, que é a versão atual do gestor XRZ. Beleza? Então, vamos lá. Já estamos na tela de login. Vou apresentar aqui a vocês a tela de login do gestor XRZ. Aqui a gente tem alguns botões que vão ser bem importantes para você, principalmente no primeiro uso. Um deles é o criar conta. Clicou em criar conta, ele desliza aqui para essa tela, onde você vai preencher com seu login novo, o seu nome, o seu e-mail, o seu CPF, a sua senha e confirme a sua senha. Clique que ele concorda e ao fazer isso e clicar em criar conta, ele vai te enviar um código. Você vai colocar o código que aparecer aqui e quando colocar ele vai voltar aqui, ó, deslizar de volta para a tela de login e aí sim sua conta vai estar confirmada, beleza? Também temos aqui esqueci a senha, mesma coisa, coloque o seu login, o seu nome tem que ser o mesmo nome que você colocou, tá? Se colocar um nome que não é o mesmo, seja por uma letra, não vai dar certo, tem que ser o mesmo login, o mesmo nome e o mesmo e-mail que você cadastrou. Clique em enviar nova senha e você instantaneamente receberá uma nova senha no seu e-mail. Lembre-se sempre de verificar a caixa de spam e o lixo eletrônico, tá? Que pode ser que esteja em um desses, beleza? E aí você vai clicar aqui para voltar para o login, desliza de volta e pronto. Coloca seu login e sua senha. Aqui a gente tem a telinha de configurações da tela, tá? Tela tamanho normal, maximizada e tela cheia. Isso é muito bacana porque tem computadores, monitores, né, resoluções e tamanhos e etc, que o sistema fica melhor de um jeito em fica melhor de outro jeito em outro, né? Como por exemplo, quando eu uso o gestor aqui nessa máquina, eu gosto de usar ele em tamanho normal. Quando eu uso no notebook, por exemplo, eu uso em maximizada, que fica melhor. Então aí você vai ser do seu uso, né? A primeira vez que você abrir, vem em tamanho normal, mas aí você modifica de acordo com o seu uso, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu costumo usar em tamanho normal, beleza? Então você dá OK, ó. A configuração será aplicada na próxima vez que o programa for iniciado. Bom, sem mais delongas, vamos então abrir aqui o nosso queridíssimo gestor XRZ versão 2.1.8. Clique em entrar. E ele aqui já
abre pra gente essa tela linda que a gente gosta tanto do gestor XRZ. Tá aqui a versão Pro 2.1.8, tá? E por que na Pro, né? Só para explicar para vocês. Tem a versão Lite, que é a versão que você compra, e tem a versão Pro que você ativa depois. Inclusive, não sei, mais uma vez, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento estamos com a promoção, né? Quando você compra a Lite, você está com a promoção aí na Pro, tá bom? Então, por que eu não vou fazer na Lite o treinamento? Porque a Pro nada mais é do que o Lite com benefícios. Então, tudo que tem no Lite tem no Pro. Então, é muito simples. Se você estiver vendo o Lite, você vai simplesmente ver aqui o que você vai utilizar, né? E se você está no Pro, aí sim você vê tudo. Mas olha, não é puxando sardinha não, mas realmente vale muito a pena a versão Pro. Ela é muito completa e está sendo sempre atualizada, né? Assim como a Lite também, mas a versão Pro com certeza é a versão mais completa do gestor XRZ que você vai ter aí. É o pacote de benefícios que realmente vale a pena e, para ser bem sincero, pelo preço é muito bom. Enfim, vamos lá. Aqui a gente tem a primeira coisa, que é o dashboard, né? Que é essa tela principal onde vai mostrar os dados gerais aí do seu negócio, né? Então a gente tem vendas e lucro. Esse card é muito bacana porque ele mostra tudo que você vendeu e lucrou nesse período aqui, ó. Aqui que está o período aonde ele capta esses dados, tá? Clicou em vendas e lucro, ele vai mostrar o lucro estimado com base nas suas vendas, o ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio é, se você tem 2 produtos, por exemplo, vamos abrir aqui um bloco de notas só para a gente entender rapidinho aqui, que eu acho bacana explicar isso para você saber analisar, né, o seu gestor. Você tem um produto X que vale R$10. E você tem um produto Y que vale R$5. Qual que é o seu ticket médio? É muito simples, R$10 mais R$5 dá 15. Dividido por 2 dá 7,50. Então o seu ticket médio é de R$7,50. Beleza? Então é assim que se calcula um ticket médio, só para você ter aí a noção. Então, seu ticket médio é esse e o número de vendas, né, que você vendeu, beleza? Volta para o painel, estoque e produtos. A gente tem aqui estoques baixos, isso é muito bacana, pessoal. Você não precisa ficar vendo aí, você tem, sei lá, 3.000, 5.000 produtos, você não precisa ficar vendo. Aqui ele já te fala quantos produtos estão com estoque baixo, tá? Que no caso são 11 e vocês vão ver a quantidade de produtos que a gente tem aqui nesse banco de dados para você ver que é útil, tá? Valor total em estoque, você sabe quanto tem ali. Então você tem 10.000 produtos, você não precisa ficar fazendo a conta um por um. O sistema no dashboard te mostra quanto você tem em produto ali. Até mesmo para você, sei lá, você quer vender uma quantidade de produtos, quer trocar o seu estoque, você sabe quanto tem ali em custo, tá? É na aba custo, não é na aba, perdão, de venda, não é valor de custo que você cadastra, tá bom? Margem de lucro, novamente, aqui ele faz a conta automaticamente, ele retira a tabela custo, né, e deixa somente a margem de lucro, aqui em porcentagem, beleza? Clientes, é bacana, a gente sabe quantos novos clientes no período. Que período? Novamente, período aqui, ó, selecionado aqui, tá? Que por automatização, automaticamente, ele fica de um mês, tá certo? O mês passado. Clientes recorrentes também, bacana. Operacional, ordens de serviço, né? Para quem trabalha aí com ordem de serviço, quem trabalha só com vendas não faz uso desse operacional, mas quem trabalha com ordem de serviço, é muito bacana isso aqui, porque mostra as que estão em aberto para você ter esse controle, o tempo médio de conclusão para você gerar um KPI e saber, né, se você tem que talvez melhorar ali o seu processo, o seu sistema de ordem de serviço para você entregar mais rápido para o cliente, né? E as sessões de caixas abertos no período. Isso é muito bacana também para saber se está sendo aberto e fechado caixa corretamente, né, de acordo com o período passado. Beleza? Aqui a gente tem um gráfico que, sinceramente, para mim, né, e para todo mundo que trabalha com vendas, é uma das coisas mais importantes que pode existir para se ter quando se abre um sistema e se dá de cara com ele, que é um gráfico de vendas diárias no período. Ó, tá aqui o nomezinho, vendas diárias no período. Cara, é muito bacana. Porque eu sei que dia 26, ó, não vendeu tanto. Mas eu sei que dia 29 pipocou de vendas. Decaiu no dia 30 e, cara, dia 3 foi péssimo. Mas dia 6 já melhorou bastante. E eu sei que de todo esse período aqui, o dia 29 foi o melhor dia.
Então aí eu já consigo analisar o que teve, o que aconteceu, o que não foi, etc, né? Então é muito importante esse gráfico. Tanto quanto o forma de pagamento no período. Eu sei que o pessoal só está pagando em dinheiro. Aqui eu tenho esse controle. Legal? E aqui, isso foi muito bacana. Por quê? Porque você não precisa entrar aqui, ó, para ver. Estoque baixo é algo muito importante. É algo realmente a ser destacado. Então, de cara você já tem aqui que está com 11 produtos em estoque baixo. Beleza? Aqui embaixo no cantinho você também consegue ver a versão do sistema que você está rodando. Atalhos rápidos a gente não vai clicar agora porque são telas que a gente vai ver ainda, mas vocês vão ver mais pra frente aí, eu dou uma passadinha por aqui, tá bom? Aqui a gente tem ocultar dados. Por que que tem essa tela de ocultar dados? Muita gente deixa o dashboard aberto em lugares onde passam clientes e funcionários, né? E acabam vendo essa tela. E essa é uma tela um pouco mais privativa, né? Então, por mais que você possa ocultar essa tela do funcionário em permissões, que a gente vai ver isso nesse treinamento, às vezes você quer deixar o seu sistema ali aberto, quer deixar ele ali, e só não quer que esteja à vista isso aqui, né? E você tem esse direito. Então, ocultar dados, ele já oculta todos os dados, beleza? E clicou em mostrar dados, ele já, ó, volta todos os dados. Naturalmente ele faz essa animaçãozinha e acontece isso, beleza? Vamos agora então para esse cabeçalho aqui, onde a gente já tem as informações bases, né? Que é, o caixa foi aberto por admin, aqui ele pega o login de quem abriu. Aqui tem um saldo que já abre escondido, que é o saldo do seu caixa, tá? Clicou no olhinho, saldo aberto, a gente sabe que tem R$ 946,69 de saldo no meu caixa, em dinheiro, tá? Precisei fazer uma sangria? Vamos fazer uma sangria aqui de treinamento, tá? Treinamento. Tenho que colocar o motivo da retirada? Sim, senão ele não deixa fazer a sangria. O valor da sangria foi de R$ 200 aqui para o nosso treinamento. Senha para confirmar, tá? A senha da conta. Deixa eu colocar a minha aqui. Confirmou sangria. Sangria de R$ 200 registrada com sucesso. Deu ok, ó. Já subtraiu automaticamente aqui do valor do caixa, beleza? Aqui a gente tem fechar caixa, ó, onde a gente fecha e vê o valor de abertura, que foi 0. Teve 946 de venda em dinheiro. Teve 200 de sangria. Então tem que ter 746 no caixa. Não teve vendas no cartão, débito nem Pix. Então, aqui é o valor que tem no caixa. Se eu não colocar 746,69, ó, aqui não teve diferença. Mas se eu colocar, sei lá, 700, ó, teve a diferença, 46. E mais pra frente vocês vão ver aonde fica esses relatórios e esse painel. Vamos fechar o caixa. Aliás, não vou fechar agora porque a gente vai usar isso ainda. Vamos fechar no final, beleza? Aqui a gente tem a aba perfil e sair e trocar conta. Aqui, ó, perfil do administrador, tá? Aqui ele mostra o login, o e-mail, que no caso dessa conta, como é a administração, ela não está cadastrada. A assinatura, se é Pro ou se é Lite. Gerenciar conta e trocar de conta. Se eu clicar em trocar de conta, ele vai fechar e abrir para eu entrar novamente, beleza? Gerenciar conta que você coloca seus dados. O login não tem como mudar, o nível também não, nem a assinatura por aqui não, né? O nome, beleza? Aqui é o seu nome, você pode colocar tranquilamente, Liosmar Rezende. Aqui você pode pôr o seu CPF, aqui o seu e-mail. Pode mudar a sua senha e também a sua foto. Clicou em salvar alterações, o perfil é atualizado, veja, Liosmar Rezende, o teste que eu coloquei agora, e tudo certo. Sair ou trocar de conta, caso você queira trocar de conta, é aqui ou aqui também, tanto faz. E se quiser só fechar o sistema, fechar o sistema, tá certo? Beleza. Essa aqui foi a tela inicial, essa foi a tela do dashboard e cabeçalho, beleza? Vou só mostrar para vocês uma coisa aqui sobre o período. Vamos trocar o período aqui para a gente ver. Né? Aqui ele está pegando 26 do 9 até 26 do 10. Vamos colocar o seguinte. Deixa 26 do 9. E vamos só colocar aqui do 26 do 9 até 30 do 9. Clicou em atualizar, ó, ele já mudou totalmente os dados, o gráfico mudou tudo. Então agora aqui ele está pegando um período de 26 do 9 a 30 do 9. Então aqui ele está pegando 4 dias. Teve R$ 25 mil de venda, 240 produtos e estoques nesse período, 90 clientes e 2 OS. E aqui está o gráfico, ó, das vendas. Veja. Então, a data que você colocar aqui, ele vai gerar isso, beleza? Então, a principal é somente essa tela dashboard. Então, vamos para a próxima, tá bom? Maravilha, agora a gente vai aqui para a tela de cadastro, né?
Então vamos para cadastro de clientes, gerenciamento de clientes. É muito simples, pessoal, não tem absolutamente nenhum segredo, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho meus clientes ó, cadastrados aqui, são 90 clientes aqui, né? Obviamente, estou mostrando os dados, pois são dados de testes fictícios, tá? Não existe nenhuma Ana Júlia da Cunha com esse CPF, com esse e-mail nem com esse endereço. Quer dizer, eu creio que não, né? Pois foi um dado gerado por somente para teste, pessoal. Então podem ficar tranquilo que eu não estou expondo o dado de ninguém aqui, tá bom? Bom, aqui quando a gente ou clica em novo cliente ou aperta F1, ele abre para a gente essa tela. Muito simples, nome, CPF do cliente, celular, RG, telefone, e-mail e endereço. Lismar, o que eu posso e não posso colocar aqui? É simples. O que tiver o asteriscozinho vermelho, você é obrigado a colocar. Então, para a identificação do cliente minimamente segura, ele tem que ter um nome, um CPF e um celular. O resto é totalmente opcional, tá certo? Clicou em salvar, ele vai adicionar um cliente aqui. Precisou editar o cliente? F2 ou clique em editar. Já abre para editar. Precisa remover um cliente? F3 ou clique em remover. Ele pergunta se tem certeza, ó, e faz a remoção. Beleza? Muito simples. Cadastro de produtos. Aqui é muito bacana. Por quê? Porque a gente tem aqui algumas funções muito úteis para quem trabalha com alta demanda de produtos, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, a gente tem um total de 240 produtos. Lembra que eu falei para vocês, aqui dessa telinha, ó, de produtos e estoque, ó, de produtos, 11 produtos com estoque baixo? Legal. Agora você imagina você olhar um por um esses 240. Isso porque aqui são 240. Imagina quem tem 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 produtos, né? Então você imagina você olhar um por um e falar, esse aqui tem 1, esse aqui tem 8, esse aqui tem 6. Cara, dá muito trabalho. Então por isso que tem essa função muito bacana lá de você conseguir saber o que está em estoque baixo antes mesmo de você analisar essa tela. E aqui, para adicionar é muito tranquilo. Existem duas formas de você adicionar. Uma delas é apertando F1 ou clicando em produtos, essa é uma forma, tá? E a outra é você pegando o seu leitor de código e bipando o código de barras do produto, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, frisado, porque eu não tenho como mostrar, então eu vou explicar. Se você bipar o seu produto que nunca foi adicionado, ele vai abrir a tela para adicionar. Se você bipar um produto que já está adicionado, ele vai abrir a tela para você editar. Certo? Não tem segredo. Bipou um produto que não está aqui cadastrado, ele abre a tela para você adicionar ele. Bipou esse produto aqui, parafuso sextavado, com esse código aqui. Bipou esse produto aqui, ele vai abrir para você editar o estoque. Beleza? Por que isso? Para facilitar para o cliente. Para o cliente não ter que ficar clicando em adicionar quando ele tem que adicionar, sei lá, 200 produtos novos. Ele só bipa. Bipa o produto, adicionou. Bipou, adicionou. Bipou, adicionou. Ou então, não, chegou 500 produtos, só que eu já tenho os 500 aqui. Eu vou ter que ir um por um, procurar nessa lista um por um, ou então digitar, né, que tem essa facilidade aqui para digitar, ó. Esponja, por exemplo, eu queria esponja, achei esponja. Não precisa. Não precisa digitar, não precisa clicar, não precisa procurar. Bipou o produto, bipou a esponja, pum, vai aparecer aqui, ó. Só editar o estoque, o valor, enfim. Beleza? Ah, preciso criar outra esponja, ó, duplicar. Já criou um clone, ó. Criou o clone, você muda aqui o estoque do clone, muda o que você quer e salvar. Aqui você tem que colocar, obviamente, né, um código com 13 caracteres, salvar. Pronto. Tá criado o clone. Vamos procurar o clone. Tá aqui, ó. Clone da esponja. Beleza? Tá aqui, ó. Que a gente acabou de criar. Então, é uma tela pensada para facilitar, porque é uma tela que o produtor, o lojista, ele vai ter muito acesso e, querendo ou não, dá muito trabalho, né? Ficar adicionando e editando o produto. Então, é uma tela realmente pensada para facilitar a vida do lojista, do produtor, do estoquista, enfim, do cara que vai estar trabalhando com essa parte, beleza? Mesmo esquema. F1 adiciona, F2 edita, F3 remove. Não tem segredo. Vamos lá para a tela rapidinho aqui. Nome do item é o nome do produto. O código tem que ter pelo menos 13 caracteres, que é o padrão, né? EAN 13. O valor de custo não é obrigatório, mas eu muito recomendo que você o adicione, porque o dashboard pega essa métrica para fazer, né, os cálculos dele. Então é muito bacana você adicionar. O valor à vista e o valor a prazo são essenciais. Por quê? A tela de PDV, vocês vão ver mais para frente,
que ela tem valor à vista e valor a prazo. E o valor à vista e a prazo é pego desses dados aqui que você coloca. Se você deixar uma dessas abas em R$0, quando você for adicionar o produto, ela vai estar em R$0. Se você colocar o mesmo valor nas duas tabelas aqui, quando você for adicionar um produto, ele vai estar com o mesmo valor, à vista ou a prazo. Então, lembre-se disso. O que é à vista? Dinheiro, Pix e débito. O que é a prazo? Cartão de crédito, certo? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Você pode colocar o mesmo valor, não tem nenhum problema. A gente vai até fazer um teste aqui, mas vai aparecer lá, na tela de PDV, tá? Aqui é a data do cadastro, aqui é o fornecedor, se você quiser adicionar, e a quantidade do estoque, tem que ser no mínimo 1 para ter a venda do produto, né? Ele adiciona com 0, mas para vender tem que ter no mínimo 1. Beleza? Maravilha, conhecemos aqui a nossa linda tela de produtos, né? De estoque. Agora a gente vai para a tela de fornecedores, que é a tela mais básica, acho que até do que a de clientes. Você F1 adiciona no fornecedor, coloca obrigatoriamente o nome e o contato, opcionalmente o CNPJ ou o CPF mesmo, clique em salvar e já era. Tá salvo aqui, ó, o seu fornecedor, beleza? Que a gente tem uma aba muito bacana, que é a aba de custos. Vamos adicionar aqui para vocês verem. Novamente, F1 adiciona, F2 edita, F4 paga o custo, que a gente vai ver isso na prática, e F3 remove. Vamos adicionar um custo aqui. Suponhamos que a gente está pagando uma água, né? Faltou água aqui na loja, a gente está comprando a água, custa R$7 o galão. É um custo fixo? Não, estou comprando agora, mas não sei quando eu vou comprar de novo. O vencimento é hoje, estou comprando agora, então é dia 26/10, tá? Salvei esse custo fixo. Perdão, esse custo variável. O status do custo é pendente, porque eu só criei o custo. Mas agora eu vou pagar esse custo. Então, clico aqui no custo e clico em pagar. Ele vai me perguntar, qual é a forma de pagamento? Você vai pagar em dinheiro? Se é em dinheiro, vai sair do seu caixa. Você vai pagar no Pix? Não vai sair do seu caixa. Débito também não, crédito também não, ou outra forma de pagamento. Qualquer uma dessas aqui, ele vai só listar e ficar o nome. No dinheiro a história é outra. Por quê? No dinheiro vai sair do caixa. Se sai do caixa, tem que ser notificado em tudo. Tem que ser rastreado esse valor que está saindo do caixa. Se não, ao invés de fazer sangria, você adiciona custo, retira dinheiro do caixa e ninguém vê, não é? Então não é assim que funciona. Aqui você tem que colocar a senha, né, da sua conta. No caso, vou colocar a minha aqui, para a gente fazer a simulação. Coloquei a senha, o custo água foi marcado como pago e o valor, ó, foi retirado. Ó. Os R$7 saíram, agora tem 739, beleza? Se você não prestou atenção, volta um pouquinho o vídeo que você vai ver que o valor aqui tinha R$7 a mais. Agora vamos fazer um exemplo de um custo fixo e eu vou explicar para vocês as diferenças e as peculiaridades que tem do custo fixo, ok? Vamos cadastrar aqui a energia como um custo fixo. A energia ela custa aqui, vamos supor que R$80, é um custo fixo. Eu estou pagando hoje e quero agendar um pagamento automático mensal com o débito no meu caixa. Eu clico aqui, ele me pergunta qual o dia que vai ser o pagamento. Suponhamos que seja todo dia 26, visto que eu estou pagando hoje, né? Todo dia 26. Eu quero um aviso do sistema, pop-up? Quero. Eu quero um aviso por e-mail? Quero. Esse aviso é com qual antecedência? Tem a opção de 3 dias, 5 dias ou 15 dias. Lembrando que ele vai avisar uma única vez esse aviso de antecedência, tá? E vai avisar também no dia. Ah, Léo, não quero nada disso. É só você desselecionar aqui, ok? Desmarcar aqui. Eu quero. Então, se você quer, você vai receber o pop-up e o e-mail avisando você deste débito. Clicou aqui em salvar, pronto, está pendente. Mais uma vez, o pagamento é hoje, então eu vou pagar aqui hoje. Saída com débito em caixa. Pronto, paguei a energia. O que eu aconselho vocês com custo? Vou remover esse custo aqui e vou refazer e vou dizer o que eu aconselho vocês a sempre fazerem com custo fixo. Vou salvar novamente aqui a energia. E vou colocar aqui os R$80 e faça isso antes do pagamento. Então, se hoje é dia 26, não faça no dia 26, faça no dia 24, no dia 23. Então, vamos supor que seja no dia 29. 29. Avisos.
quero aviso 3 dias antes. Salvei. Legal. Ele vai me avisar desses custos e no dia, quando eu pagar, ele já vai gerar o próximo pagamento da energia, entendeu? Isso não aconteceu agora, por quê? Porque a gente colocou que o pagamento era hoje. Então ele não gera esse novo custo, mas ele pagou. Veja aqui, estava 700 e pouco, já está 659. Então é bacana, custos fixos, você adicionar pelo menos 3 dias antes para o sistema conseguir começar a trabalhar. Uma vez que ele gerar um novo custo fixo, aí pronto, aí ele começa a todo mês gerar aquele custo fixo e você tem um controle total das suas contas. E vocês verão que esses custos fixos aqui também aparecem nos relatórios. Tá beleza? Bom, essa foi a tela de cadastros, vamos agora para a tela operacional. Estamos aqui na tela operacional do sistema, a famosíssima tela que vai ficar aí de frente, né, a frente de caixa, né, do seu sistema, o ponto de venda, o PDV. Bom, aqui é muito simples também. Aqui foi uma tela feita, né, para ajudar o lojista, ajudar o caixa a facilitar a vida dele. Então, apontou o leitor, como diz aqui, aponte o leitor do código de barras, ele já vai ler e adicionar automaticamente o seu produto. Ah, não quero fazer isso, quero procurar o produto eu mesmo. Buscar produto, procure o produto que você quer, suponhamos que seja essa trena, selecionar, ele vai perguntar quantos você quer adicionar e vai te informar o estoque. Eu quero adicionar 5 trenas, eu tenho 24, quero adicionar 5. Pronto, ó. Trena emborrachada, 5, o valor dela e o valor total, e aqui também embaixo tem o valor total. Aqui em cima tem cliente, consumidor final. Por que que tem essa aba? Aqui são os nossos clientes adicionados. Às vezes você tem um cliente recorrente que compra trenas com você toda semana e você quer que a nota dele saia com o nome dele, por algum motivo, seja uma exigência dele ou seja um motivo seu. Então você coloca ele aqui como seu cliente, ó, como a Ana Liz, ela sempre compra trenas com a gente. Então, pronto, vamos colocar para que saia o nome dela na notinha, beleza? Bacana. Adicionamos o produto, adicionamos o cliente. Lembrando, se não quiser, é só deixar aqui, consumidor final, que é o padrão, né? A gente vai usar mais, os lojistas usam mais essa tela de consumidor final. Legal. Fez tudo isso? Aqui você pode adicionar mais quantidade, ó. Foi para 6, subtrair a quantidade, ó, voltou para 5, remover o item, removeu, cancelar a venda, que remove todos os itens. Então essa é a diferença, por exemplo, ó, do remover item. O remover item, ó, removeu um item. O cancelar a venda, ele cancela, ó, acabou a venda. Pode ter 500 itens aqui, ele cancela, beleza? Aqui a gente tem data, hora, minutos e segundos aqui para a gente saber, né, ter essa noção. E vamos fazer um teste agora de venda, beleza? Vou pegar um gabinete Mid Tower aqui. Está 435. Finalizar venda. Aqui, essa tela é muito importante, então eu vou frisar bem. Vejam bem, tem o total a pagar, tem o valor pago e tem o valor restante. O total a pagar aqui está se baseando como se o método de pagamento fosse em dinheiro, ou seja, pega daquela tabela à vista, aquela que a gente viu em produtos. Se eu colocar um pagamento que não seja à vista, vai pegar da tabela a prazo. Então veja, dinheiro é à vista, Pix é à vista, débito é à vista, crédito não é. Então quando eu boto crédito, ele vai para os 435, que é o valor original do produto. 379 é o valor à vista com desconto. Legal? Maravilha. Só que o cliente ele quer pagar no crédito uma parte e no dinheiro em outra. E aí, como é que faz? É muito simples. Suponhamos que ele quer pagar aqui R$200 no crédito, quantidade de parcelas em uma vez, adicionou. Restou quanto? Restou 235, ó, valor pago, 200. Ele vai pagar no Pix. Pronto. Restou alguma coisa? Não. Se eu tentar adicionar alguma coisa, eu vou conseguir? Não, porque não restou nada. O valor informado é maior que o valor restante. Ele não adiciona. Beleza? Bom, feito isso, formas de pagamento adicionadas. Agora confirma sua venda. Maravilha. O cupom de venda foi salvo com sucesso. Ele salva em a sua pasta, né, o gestor, cupons e o cupom de venda número 183, que é o número dessa venda.
Você dá um OK e ele te pergunta, você quer abrir o cupom gerado agora? A gente vai abrir para ver como é que ficou esse cupom. E mais para frente a gente vai ver aí o grande diferencial do gestor XRZ, que são as formas de cupom que você, cliente, escolhe, tá? Clicou em sim, ó, ele já vai abrir aqui direto o cupom. Lembra que a gente não colocou nada, ó, ficou consumidor final, não escolhemos o cliente. Se escolhermos o cliente vai aparecer o nome dele aqui. Aqui tem o número da venda, o vendedor, a data, o cliente, se tiver cliente, o endereço do cliente, as formas de pagamento que foram crédito 200, Pix 235,86, o subtotal, o valor do desconto, o valor total pago, tudo bonitinho aqui. O código do produto, o nome do produto, quantidade, valor, subtotal e aqui uma cópia da mesma nota do cliente. Essa nota, pessoal, é a chamada nota A4, tá? É uma nota que nem todo estabelecimento quer utilizar. E por isso que o sistema Gestor XRZ te fornece a opção de escolher a sua nota, que a gente vai ver agora, inclusive, tá bom? Note que tem o nome da sua empresa, seu endereço e seu telefone. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, legal. Então a gente realizou a venda, voltamos aqui para a tela. Aqui não tem mais o que fazer, não tem segredo, tá? Novo produto, você vem aqui. Eu vou pegar outro, né? Adiciona um cabo HDMI, ó. Acabou. Voltou, finalizar a venda. Adiciona e finalizou a venda. Não quer imprimir o cupom? Não. Acabou, tá finalizada a venda. Casinha ou configurações? A gente vai para configurações porque a gente vai ver como que a gente vai mudar esse cupom e ver todas as configurações do sistema. Legal? Na tela configurações, a gente tem o nome da sua empresa, que aqui ó, na interrogação fala, que é o nome que vai aparecer no cupom, o endereço, que é o que vai aparecer no cupom, o telefone, que vai aparecer no cupom, a cor do tema, a gente tem as configurações da impressão, que eu vou entrar nesse detalhe para a gente tem o tipo de impressão no PDV e o tipo de impressão na ordem de serviço. Então, além de fornecer a forma que você imprime, a possibilidade da escolha, ainda fornece no PDV e no OS, que às vezes a OS você quer de um jeito e o PDV você quer de outro, né? Aqui a gente altera o logo que vai aparecer no caixa e também nos cupons, ok? Aqui você pode remover o logo e aqui você salva as alterações. Pessoal, muito importante, alterou tudo e não salvou, não vai funcionar, tá? Tem que alterar e clicar em salvar alterações. Então vamos fazer um teste aqui, né? Treinamento, nome da empresa, endereço completo, endereço de treinamento, o telefone, esse aqui. A cor eu não quero mais azul, agora eu quero uma cor vermelho. E vamos ver aqui. Impressão. Eu quero que a impressão, infelizmente eu não tenho como mostrar o cupom POS para vocês, mas tem na nossa página de vendas, no nosso site. Eu vou tentar deixar uma foto aqui de como é que fica, tá? O cupom POS. E tem ambos também. Mas o cupom POS é aquele cupom que sai no mercado, sabe? Quando você faz compras. É aquele mesmo cupom, beleza? E você pode escolher ou sair só o cupom, ou sair a folha A4 que a gente viu agora, ou deixar desligada as impressões, as vendas continuam, só a impressão que fica desligada. Ou ambos, então aí sai o cupom e a folha A4, tá? A mesma coisa para a impressão de OS. Então, ou desligada, ou A4, ou apenas POS, ou ambos, beleza? Então aqui eu vou deixar OS aqui desligada e vou deixar aqui para sair ambos, né? Só para a gente ver o que o sistema fala para a gente, tá? E vou salvar alterações. Ó, vê que já mudou a cor dos botões aqui. E quando a gente vier aqui em operacional, ó, PDV, ó, mudou a cor do caixa livre. E se eu alterar o logo, também vai alterar o logo, beleza? Vamos fazer um teste aqui, ó, que agora eu coloquei para sair ambas, né? Então, vou botar um webcam e vou finalizar venda em dinheiro. Finalizei a venda. A venda foi salva. Ele vai pedir para imprimir o cupom. E se eu tivesse uma impressora POS conectada, ele já ia imprimir para mim automaticamente, beleza? Então aqui, ó, veja. Aqui está o cupom que a gente conhece. E ó, isso aqui é a prova de que funcionou, né? Só que eu não tenho impressora. Então, erro de impressão POS, não foi possível imprimir o cupom. Verifique a conexão e o nome da impressora, que é o que a gente vai entrar agora. Beleza? A gente vai ver essa parte, que é muito importante. Pessoal, nome da impressora.
Esse aqui é o nome padrão que vem, porque a maioria das impressoras tem esse nome. Mas você precisa entrar em dispositivos e impressoras, tá? Eu não vou entrar aqui porque, novamente, eu não tenho impressora nesta máquina. Mas você que tem, precisa entrar e ver o nome da impressora POS. A impressora padrão não precisa, tá? É só da impressora que sai no cupomzinho fiscal, tá bom? Viu o nome que está lá? Você volta aqui, coloca o nome exatamente como está. Senão, não vai funcionar, não vai imprimir. Qualquer dúvida, você pode aí entrar em contato com o suporte, que ele vai te ajudar. O saldo foi atualizado pelas vendas que a gente fez, está em R$ 1.027. E, bom, a tela de configurações é basicamente essa. Eu só não mostrei uma coisa para vocês, né? Não frisei, que foram os endereços aqui, tá? Vamos só fazer mais uma última venda, só para mostrar para vocês as alterações que a gente fez. Aqui, ó. Treinamento, endereço de treinamento e o telefone. E se alterar o logo lá, altera o logo nos cupons também. Beleza? Ok, mais um errinho de impressão. E é isso. Tela PDV e tela de configurações foram feitas com sucesso. Vamos dar uma olhada agora na tela de ordem de serviço do operacional ainda, tá? Cadastro de ordem de serviços, né? Tela operacional muito importante. E como eu reiniciei o sistema, é muito bom que a gente teve aqui o aviso, o lembrete que eu quero mostrar para vocês. Lembrete de custo. Lembra que no início do treinamento adicionamos um custo de energia de R$80 para ser debitado em 3 dias? Bom, aqui está o lembrete. Então aparece o custo, o nome do lembrete, o valor do lembrete e o tempo, né, que resta para ser debitado esse lembrete, ok? Você dá um ok aqui, pronto. Não aparecerá mais esse lembrete aqui. Você também receberá um e-mail uma única vez e esses são os lembretes. Porém, no dia do pagamento, ele vai te lembrar até você realizar o pagamento, né? Porque se você cadastrou um custo, é porque você quer pagar naquele dia. Então, aquele dia, toda vez que você abrir o sistema, no dia do pagamento, ele vai te notificar, ok? Bom, é isso. Vamos lá para a tela de ordem de serviço aqui. Foi um teste que eu fiz. E aqui uma ordem que eu abri, mas eu vou abrir outra aqui para vocês verem como que funciona, tá? Você vem aqui em Nova OS, tanto apertando F1 quanto clicando no botão, e você aqui vai ter um código de OS gerado automaticamente, que você não mexe nele. Isso é um controle interno do sistema. No serviço, sim, você coloca qual é o seu serviço. No caso aqui é serviço treinamento XRZ, que já tem um treinamento ali que eu fiz, né? E aqui é o valor do serviço, vamos colocar aqui no exemplo R$50. Status. Você pode mexer no status que está? Pode. Aqui, ó. Aberto, andamento, concluído, cancelada. Recomendo? Não. Porque se você abrir uma ordem no status que não seja em aberta, não vai funcionar os comandos necessários dela. Você vai ter que voltar nela, mudar o status para aberta novamente, e aí sim você vai conseguir ter os resultados, né, que as funções assim competem. Então, eu não aconselho. Está abrindo a ordem de serviço? Abre em aberta. Depois você altera o status e vai acontecer tudo que eu vou mostrar aqui, beleza? Qual é o cliente que está contratando, né? Suponhamos que seja aqui o Apolo Silva. Qual é o responsável? No caso aqui, pessoal, quando clicar em responsável, vai listar todas as pessoas que possuem conta nesse gestor XRZ aqui desta máquina, ok? Desse banco de dados. Então, no caso, só tem essa minha conta, só vai aparecer essa conta. Se tivesse mais, apareceriam mais contas. Você seleciona o responsável pela ordem de serviço. Na data, você seleciona a data que você quiser de abertura e a previsão, né, do fim dessa ordem de serviço. Aqui, o que é adicionar produto? Aqui são os produtos que você está utilizando nessa ordem de serviço. Então, por exemplo, aqui nesse treinamento a gente vai usar um grampeador. Vou adicionar posso adicionar quantos eu quiser no estoque. E vou adicionar também aqui nessa ordem de serviço, pessoal, uma lâmpada LED. Pronto, um grampeador e uma lâmpada LED, tá? Beleza. Adicionei os produtos, coloquei o nome, coloquei o cliente, coloquei tudo. Eu vou aqui salvar ela aberta, ok? Salvei, tá aqui, é a primeira, treinamento XRZ aberta, ok? Apolo Silva. Se eu quiser mudar alguma informação daqui, eu aperto F2 ou clico em editar. Altero o que eu quiser aqui, suponhamos que o valor agora é 100, mudamos de ideia, salvo. Pronto, foi feita a alteração. Posso conferir no F2 de novo? Está aqui, R$100, ok? Bom, beleza. Abri, né,
O cliente aprovou, mandei o orçamento para ele, ok? O cliente aprovou. E agora? Agora ela vai estar em andamento. Pronto, está em andamento. Veja que o status mudou. Ok, finalizei a ordem de serviço. E agora? Agora o cliente está aqui na loja e ele vai pagar, né? Ou você clica, abre e muda manualmente para concluída, ou, do jeito muito mais fácil, né? Você aperta F5 ou clica aqui em finalizar OS. Clicando ou apertando F5, ele abre uma tela de venda. Por quê? Porque é uma venda. Quando se finaliza uma ordem de serviço, você está vendendo, né? Tem um valor, tem produtos envolvidos. Então aqui você finaliza a venda. Suponhamos que o cliente vai pagar aqui no crédito, vai pagar R$800 aqui no crédito em 6 vezes, vamos lá, 6 vezes, ó, no crédito, 6 vezes. O valor restante é esse, ele vai pagar em dinheiro, veja que vai entrar o valor ali. Bom, confirma a venda, mesma coisa que uma venda, ó. Não quero abrir o cupom, ó, e o valor, ó, não é possível imprimir porque eu não tenho, né, novamente, a impressora OS, tá, POS. Então, ó, veja que o valor entrou, já está R$1.765, beleza, pessoal? Então, a tela de ordem de serviço é basicamente essa. F1 você adiciona tudo, sempre adicione como aberta. F2 você edita, ó, depois que finaliza não tem como mexer, tá? Foi finalizada, foi concluída, acabou. Não tem como. O que você pode fazer ainda é você cancelar ela, ó, mas você não altera mais, porque ela já foi finalizada a venda. Então, o banco de dados ele fecha essa ordem de serviço para não dar conflito no banco de dados, beleza? Mas, enfim, F1 adiciona, F2 altera alguma coisa, F5 finaliza, F6 cancela e F7 você imprime, né? No caso eu não tenho impressora, novamente ele não vai realizar a impressão e pode dar algum erro devido ao fato de eu não ter impressora, beleza? Mas a tela de ordem de serviço é essa, pessoal. E essa foi a parte da tela de ordem de serviço. Agora a gente vai para a telinha de relatórios, beleza? Bom, vamos para a próxima tela aqui de relatórios e vamos começar com o famigerado histórico de vendas, pessoal, ok? Nosso histórico de vendas é bem completo e bem simples também de entender. Aqui ele pega o período, tá? Do histórico, ó, no caso sempre um mês atrás. Aqui ele nos mostra todas as vendas realizadas, ó. Tem mais de 180 vendas realizadas, tá? Quando você seleciona e você dá 2 cliques em qualquer lugar dessa linha, ele vai abrir para você os detalhes da venda, ok? Então, no caso aqui, essa última venda que eu fiz teste aqui, foi uma instalação de software, né, uma ordem de serviço, uma quantidade, o valor foi esse, e os métodos de pagamento foi dinheiro, ok? Se for múltiplo, ó, aqui ele mostra pagamento, ó, dinheiro múltiplo, aqui foram múltiplos, foi o que a gente fez aqui do Apollo, lembra que a gente fez nesse último módulo? Ó, foram múltiplos métodos e múltiplos produtos, então teve a ordem de serviço que a gente vendeu, teve os produtos envolvidos na ordem e teve os pagamentos, ó, veja, crédito em 6 vezes e dinheiro no restante. Então ele mostra tudo detalhadamente, ok? Beleza. Aqui a gente já viu o ID da venda para rastrear a data, o cliente, o valor, o pagamento. A gente tem também os detalhes e a gente pode também fazer um estorno de venda. Como funciona o estorno de venda? Vamos ver agora. Veja que tem 2.520 no caixa, só que a Beatriz chegou e falou, não, Leosmar, eu não quero mais. O que foi que a gente vendeu para a Beatriz? A instalação de software. Sei lá, deu algum problema, o computador dela explodiu. Não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Quero meus 755 de volta. Você vem aqui, estornar venda, no F2 ou no botão. Coloca o motivo, no caso, desistiu. E coloca a senha da conta. Para controle, beleza? Colocou isso daqui, estornada com sucesso. O pagamento muda para estornada, o valor sai da conta e agora esse pagamento foi rastreado nos nossos históricos e relatórios como estornada e o motivo do estorno, que veremos agora, beleza? Mais à frente. A tela é basicamente essa. O que você pode fazer aqui também? Filtrar. Então, no caso, eu quero outra data. Do dia 9/9 até o dia 26/9. Você vem aqui em filtrar, ó. Ele pega só esse período que você selecionou. Não quero mais, quero normal. Limpar filtros, ó. Ele limpa e volta para como estava, um mês. Beleza? Ah, cliente chegou, o Apollo chegou, ele quer de novo o cupom dele que ele perdeu. Reimprime recibo. Não vou clicar porque não tem impressora. Mas é basicamente isso, tá? A tela de histórico de vendas. Agora vamos para histórico de caixa.
Histórico de caixa, pessoal, é o seguinte. É uma tela bem simples, bem completinha, bem bacana. Ele pede para selecionar. Veja que aqui tem um histórico de caixa aberto e um fechado, ok? O aberto é o que a gente está agora. Ele foi aberto dia 23. Ele foi aberto dia 23 do 10, 3 dias atrás, às 10h35. Se você clicar nele, veja, sessão ID2 está em andamento. Foi iniciada por admin na data e hora. Feche o caixa para ver detalhes completos. Então, o caixa aberto não tem como você ver os detalhes dele. Mas ele te diz que ele está aberto e que se você fechar, você pode ver os resultados. Veremos agora de um caixa que foi fechado. Ele foi aberto dia 22 do 10 e aqui está. Seção 1, quem abriu e fechou? Admin. Ele abriu dia 22 do 10 às 9h23 e foi fechado dia 23 às 13h46. O resultado, que é a diferença, né? Aqui foi a diferença, foi o resultado, R$ 1.500. Abriu com zero, não vendeu em dinheiro, não teve suprimento, não teve sangria e não teve total esperado. Só que mesmo assim, o caixa ele adicionou R$ 1.500. Então, o resultado foi de R$ 1.500. Então, veja que a gente consegue saber exatamente o que aconteceu. Não teve vendas, não teve movimentação, não teve nada. Esse dinheiro veio do absoluto zero, do absoluto nada. Então, isso é uma coisa que você pode olhar e falar, ué, mas da onde veio esse dinheiro? E questionar o operador admin que adicionou, e do mesmo jeito que adiciona, subtrai, que adicionou os R$ 1.500 e falar, ué, da onde você tirou isso se não teve vendas? Então, é muito importante, pessoal, essa tela, tá? Mas não pode parar numa tela, né? A gente tem que ter um relatório. Então, você clica aqui em gerar PDF ou aperta F4 e ele vai, ó, pedir para salvar aqui o PDF, vamos salvar aqui na área de trabalho, o PDF desse caixa, ó, foi salvo, ok? Vamos abrir aqui o PDF do caixa. Então, aqui está, pessoal, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, o PDF do caixa, tudo que a gente viu, né? Só que num relatório, né? Com todo o controle, bonitinho. E outra coisa, se tiver sangrias, etc., vai aparecer aqui. A gente verá isso agora. Esse caixa aqui, esse D2, é o caixa que a gente está fazendo aqui no treinamento. Então, eu vou fechar ele para a gente ver o que acontece. Ele espera esse valor em caixa. Então, a gente vai fingir que tem esse valor aqui em caixa. 1.765,17, né? Ó, veja que a diferença vai para zero, ok? Você confirma, o caixa foi fechado. Ele já atualizou, ó, foi fechado, beleza? Você clica nele e tá aqui, ó. Aberto dia 23, fechado hoje, agora, 1h50 da tarde, ok? Resultado, não teve diferença de caixa, o resultado foi perfeito, ok? Teve 2.052 de vendas, teve as sangrias que a gente fez, ó, que a gente vai ver agora. E vamos ver aqui, ó, sangria de treinamento que a gente fez, R$ 200. Sangria de custo de água que a gente pagou, R$ 7. Sangria do outro custo, que a gente colocou da energia, R$ 80. Teve essas vendas, ó, 400, ó, tudo bonitinho aqui, ó. As vendas que a gente fez, ó, tudo certinho. Vamos gerar o relatório desse caixa pra gente ver como é que fica? Vamos lá. Gerar o PDF. 2, vamos colocar na área de trabalho. Gerou. Agora a gente vai ver aqui, ó, ID2, como é que fica um caixa mais detalhado. Então aqui ele gera pra gente, novamente, os valores das vendas, da sangria, né, do esperado em caixa, de tudo bonitinho, o total só das vendas, e geram todas as sangrias. Então aqui você tem sangria do treinamento, da água, os pagamentos de custo. Saiu qualquer centavo do seu caixa, tudo é registrado. Tudo é registrado. Entendeu? Você tem um controle absoluto do que acontece com o seu caixa. Bacana, pessoal? Bom, histórico de caixa é basicamente isso. Aqui você também pode imprimir o relatório ao invés de gerar o PDF direto, tá? Então é bem bacana. Não tem segredo, mas tem informações completas para você, ok? E aqui que a gente não tinha visto é o botão de abrir caixa. Você abre, ó, você fala quanto tem no caixa. Aqui tem os 1.065,17 que tinha, ó. Peraí, 1.065,17. Abriu o caixa, ele já vai automaticamente para a tela de PDV, porque ele pressupõe que você vai vender se você abrir o caixa, tá? Não quer ser? Volta aqui, ó. Ele volta para a tela que você quiser. Beleza, pessoal? No caso, a gente estava aqui, histórico de caixa, ó. O valor que está aqui em aberto, a gente abriu agora. Sangria que a gente já conhece, e é basicamente isso, tá? Agora a gente vai para relatórios avançados, que isso aqui é para a galera do Pro, né? Que é muito bacana, tem esses relatórios avançados. Primeiro vamos ver o de vendas, ok? Evolução diária, que é aquele gráfico do início, só que, obviamente, no relatório aqui,
para você conseguir exportar, né, salvar e ter esse controle salvo do período que você quer, ok? De vendas aqui ainda, lembrando que você escolhe o período, tá, que você quer analisar. Formas de pagamento, vendas por forma de pagamento, que é o mesmo gráfico de lá, só que aqui em planilha, em tabela, para você ter o controle mais preciso, né? A gente tem também lucro bruto por pedido, olha que legal. Então a gente tem aqui, ó, os produtos, a quantidade de vendas, a receita que gerou o custo e o lucro bruto, né, que ele faz a conta. Por isso, pessoal, é tão importante vocês adicionarem o valor do custo do produto, entendeu? Se não sabe, pergunta, se informa, mas adiciona o valor de custo porque é realmente importante, ó. Ele gera aqui, gerou 2 páginas pra gente, é bastante coisa. Também mostra a data que foi gerado, isso é importante para controle. Bacana. Agora a gente vai em ranking de vendedores. Ah, quero fazer um projeto, quero animar a galera, sabe? Quero trazer um negócio legal. Faz um ranking de vendedores, né? Faz uma campanha com os vendedores. Ah, quem vender mais ganha um biscoito, um pirulito. Faz uma campanha com o pessoal e tá aqui. Aqui só tem uma conta, né? Então, por isso que não mostra mais vendedores. Mas se houver 10 vendedores aqui, vai aparecer os 10, o número de vendas, o total vendido e o ticket médio que cada um vendeu, que você consegue saber aí o valor que cada colaborador seu trouxe para agregar na sua empresa, beleza? Aqui a gente tem o relatório de vendas estornadas, muito importante. Tá sendo estornada muita venda, vamos dar uma olhada? Vamos. Ah, legal. Então no dia 26 do 10 a 1h45, a venda tal, ó, 188, a gente pode vir aqui e ver, ó, venda 188, foi para Beatriz Aparecida, beleza? A venda 188, feita pelo admin, no valor de 755, desistiu. Aqui você vai questionar para o admin, desistiu por quê, né? Que ele não colocou o motivo de por que desistiu. Então, desistiu por quê? Então, aqui você tem todo esse controle, beleza? Relatório de vendas é basicamente isso. Lembrando que o Pro e o Lite são sempre constantemente atualizados, então vai entrar muitas coisas legais aqui no sistema cada vez mais para vocês, tá? Estoque, tem o Top Flop, que é muito bacana para você saber os produtos mais vendidos, que é o top, ó, e os menos vendidos, que é o flop, beleza? Sem vendas no período, com baixa vendas no período. Tem todo o relatório aqui completo. Em estoque ainda tem análise de margem de lucro por produto. Então aqui ele te mostra, ó, o valor do custo da venda, o lucro bruto, a porcentagem da margem de lucro. Então você consegue ver aqui, por exemplo, ó, que nesses produtos aqui, ó, por exemplo, nesse grampeador pequeno você está lucrando só 23%. Enquanto, por exemplo, aqui nos mais tops, ó, no, sei lá, no mouse sem fio, você está lucrando 40%. Então, são relatórios, pessoal, muito importantes, tá? Para quem gerencia um negócio. Ordens de serviço, você consegue ver os status, né? O valor, ó. O valor que foi faturado nas ordens de serviço. E um dos relatórios que eu acho mais incríveis, que é esse aqui de administrador, né, de gerente, que é o relatório de consolidação anual. Você escolhe o ano aqui, ó, escolhe o ano, gera o relatório, e ele vai gerar para você o mês, as vendas, o lucro bruto e os novos clientes de cada mês, e vai gerar a consolidação no final. Então, em 2025, ó, até o momento, a gente vendeu 555 mil reais, tá? E o lucro bruto foi esse e os clientes foram esses. Então, assim, é muito bacana você fechar o ano, você ter um relatório de consolidação do ano. Cara, é muito show isso aqui, é muito importante. E é claro que análise de rentabilidade, que é o lucro versus estoque. Então, aqui a gente sabe, ó, o ROI, né, que é de 1,42%. O capital que foi investido, que é o custo. Por isso, volto a dizer que é tão importante você cadastrar o custo na aba de produtos, ok? E o lucro bruto total referente ao ano passado, tá bom? Pessoal, a aba de relatórios é basicamente essa daqui, não tem muito segredo. Lembrando que sempre, constantemente, é atualizado o gestor. É um programa que o pessoal está trabalhando bastante nele para trazer sempre atualizações e novidades. Então, fica de olho que está sempre sendo atualizado, tá bom? Vamos para a última aba aí, que é a aba do sistema, pessoal. Bom, na aba do sistema, você já conhece aqui de cabo a rabo, né, a nossa aba de configurações.
Passar só por cima aqui, só para relembrar, então, todos os dados que estão aqui, pessoal, dados da empresa, vão aparecer no cupom de vocês, ok? Vou voltar aqui para a cor azul, que é a cor que eu prefiro, porque é a cor do gestor, né? Configurações da impressora, de impressão, você tem que saber o nome da impressora lá em painel de controle de dispositivos e impressoras. Aqui você decide como será feito a impressão de PDV e de OS, ok? E aqui é o logo da sua empresa, que vai aparecer nos cupons. A foto sua é aqui, tá? Em perfil, não é aqui, beleza? Salva alterações, ele vai salvar. Se não clicar em salvar, ele não salva e não funciona, beleza? Sistema, a gente tem aqui a aba Suporte, tá? E qual é o grande diferencial do Suporte Pro? Ele tem atendimento prioritário. Então, pro pessoal do suporte, quando um chamado Pro ele é aberto, ele tem prioridade quanto aos do Lite. É claro que todos são respondidos com uma velocidade altíssima e uma solução excelente, mas o Pro tem a sua prioridade ali, beleza? Então, você clica aqui, área do problema, você escolhe onde foi o problema. Ah, foi um problema com vendas, então aqui é em PDV. Ah, foi um problema com a venda que eu fiz, eu estornei, sei lá, o sistema não estornou, histórico de vendas. Aqui você descreve o problema, né? Administração. Aqui você escolhe se você vai desejar incluir, né, a versão do seu sistema e etc, que você ajuda muito o pessoal do suporte. Eu recomendo que você deixe sempre marcada essa opção, porque ajuda muito o pessoal do suporte. E aqui você clica em anexar alguma imagem, né, para você ajudar o pessoal aí mostrando um print, mostrando alguma coisa. Feito isso, você vai clicar aqui em enviar chamado, ele vai carregar, ficar enviando, e após alguns segundos ele já vai te retornar que seu chamado foi enviado com sucesso, e em breve algum agente da equipe XRZ retornará no e-mail cadastrado. Você dá um OK. Pessoal, certifica sempre de ter um e-mail cadastrado aqui, ó. Veja que no meu caso é inútil eu abrir esse suporte, porque ele não vai ter como me responder. Eu não tenho e-mail cadastrado. Então eu tenho que gerenciar conta e colocar um e-mail válido aqui, tá? No caso já vem quando você cria a conta, mas se você alterar, novamente se atente em ter um e-mail válido cadastrado para receber a resposta do suporte, beleza? Então essa é a aba suporte, sem segredo, suporte rápido demais. Pode perguntar aí para qualquer pessoa que você conheça, que usa o gestor XRZ, ele vai responder que é realmente rápido, pessoal, é muito bacana, ok? E aqui a gente tem a última aba que a gente vai ver, que é a aba Admin, né? Administradora, painel de controle. Para que serve e como funciona? O gestor XRZ ele tem nível de permissão. O que significa isso? Significa que tem o gerente, que é no caso essa minha conta de administrador é o gerente, tem o caixa e tem o colaborador. Cada um tem o seu grupo de permissões padrão. Então, por exemplo, vamos exemplificar na prática. Vem editar permissões aqui do admin. Ele está com a permissão de gerente. O que significa isso? Vamos só resetar aqui. Permissão de gerente é completa. Ele vê saldo, ele faz tudo. Tudo isso daqui que você está vendo. Quais são elas? Ver saldo do caixa. O que faz a ver saldo do caixa? Ela permite você ver esse saldo aqui, ó. Que mais? Vamos lá, uma por uma. Deixa eu só salvar aqui. Para ele ficar preso. Pronto. Ver saldo, acessa dados do dashboard, que é os dados principais lá. Dados dos clientes, isso é muito bacana, pessoal. Se você deixar desmarcada essa opção, ó, não vai funcionar nesse caso porque é um gerente, tá? Conta gerente, isso não funciona. Mas ele não vai ver o CPF, nem o RG completo, e nem o celular, se salvo engano. Ele vai ver apenas os últimos dígitos, tá? Que é para você preservar os dados dos clientes quando tem alguma pessoa, funcionário que você não quer que tenha acesso, tá bom? Isso acontece. O que mais? Então, vou deixar desmarcado tudo que eu já fiz, tá? Eu já mostrei para vocês o saldo. O dado do dashboard é isso aqui, ó. Ele não vai ter acesso a esses dados aqui, beleza? Cadastro de clientes. Se você deixar desmarcado, ele não vai conseguir acessar essa aba aqui de clientes. Quando ele clicar, aqui ele não vai abrir essa aba, tá? Não vai cadastrar. Produtos, a mesma coisa, não vai abrir. Cadastro de produtos não vai cadastrar, ele vai abrir, vai ver, mas não vai cadastrar. Fornecedores, ele vai conseguir ver a aba. Se tirar cadastro, ele não cadastra. A mesma coisa na aba de custos. Acesso ao PDV, se eu tirar isso aqui, ele não vai conseguir abrir. Ele clicar aqui, vai dizer que ele não tem
acesso a essa aba, tá? Mesma coisa OS, mesma coisa relatórios, com a diferença que se você tirar a aba relatórios, ele não vai nem ver, né, o nomezinho relatórios aqui, não vai nem aparecer para ele. E abrir e fechar a caixa. Se você tirar isso, ele não vai conseguir abrir e fechar a caixa. Lembrando que estou tirando as permissões e estou conseguindo fazer tudo isso, principalmente porque a minha conta é uma conta de desenvolvedor, é uma conta de administrador, então ela tem total permissão para tudo. Mas se você fizer isso numa conta de caixa, né, de outras permissões, ele vai funcionar, tá bom? E aqui tem como vem, né? No caso, o padrão. Você criou uma conta caixa, ele vem com a permissão ver saldo, acessar ao PDV e acessar OS. Você como gerente, né, você que adquiriu o gestor XRZ Pro, você pode, ou Lite também, você pode vir aqui e editar as permissões do seu caixa. Não, agora eu quero que ele possa acessar a aba de custos, agora eu quero que ele possa acessar a aba de produtos, e você aí então salva e pronto, ele vai acessar. O colaborador vem como padrão, ver saldo caixa, acesso dashboard, cadastrar clientes, aba de produtos, enfim, todos que estão marcados aqui, ele tem acesso. Porque o colaborador, a gente já entende que é aquele cara que está cadastrando, que está, né, administrando, mas ele não é de fato o dono ou um gerente, né? E aí, por fim, vem o gerente, que é o cara que realmente ou é o dono, ou é o CEO, ou é um gerente geral ali que controla tudo. Então, ele tem que ter todos os acessos. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Não quer mais o usuário, saiu da empresa, algo do tipo, F3 ou então remover o usuário, ok? Ah, legal. Criei a conta aqui e eu já quero dar uma conta pronta para o meu usuário. Eu não quero que ele crie, ou ele não sabe criar, ou apenas quero dar uma conta pronta. Vem aqui convidar o usuário, F1. Você bota o login que você quer para ele, o nome dele, o e-mail dele, você vem com a senha inicial. Essa é a senha que ele vai receber no e-mail para ele entrar. E o nível dele. Lembra que a gente viu agora? O nível de caixa tem aqueles padrões, o colaborador tem outros padrões e o gerente tem outros padrões. Então se atente a isso. Se você colocar um cara que é caixa como gerente, ele vai ter todos os acessos e níveis de permissão. Se atente a isso. E aqui é só clicar em enviar convite. Não vou fazer isso porque não tem a necessidade. Bom, pessoal, é basicamente isso aqui. Esse é o gestor XRZ Pro. Eu sei que ficou um pouco longo o treinamento, mas agora pelo menos você tá craque. Vamos ver a última coisa aqui, que são os atalhos rápidos que a gente não viu. Clicou em vender, leva para a tela de PDV. Clicou em cadastrar, leva para a tela de cadastrar produtos para facilitar para você. E clicou em criar OS, leva para a tela de criar OS. Beleza? Então é basicamente isso, não tem muito segredo aqui, pessoal. É um sistema muito completo aí, pronto para você vender, controlar suas vendas, estoque, custos e tudo o que você quiser. Lembre-se sempre de, ao abrir, se tiver atualização, atualize. Não use o gestor desatualizado, pois aí não tem como o suporte te ajudar. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito aí pela sua presença, por você que acompanhou a gente até aqui. Lembre-se que, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão para melhorar esse treinamento, ou sugestão até mesmo para o gestor XRZ, envie seu e-mail para suporte@rzsystem.com.br. Eu sou Liosmar Rezende, foi um prazer te dar esse treinamento aqui. Valeu, tchau, tchau.